exercício 145 do Enem 2023, trazendo para nós agora um assunto bem interessante da geometria plana, que é ângulo inscrito e ângulo central dentro de uma circunferência. É interessante essa questão, porque quem não conhece o conceito não faz o exercício. Vamos ver? Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. A figura está aqui abaixo, ó. Aí. E aí, o ponto Q1, que é este ponto aqui, ó, vamos chamar aqui para baixo, aqui o Q1, representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q2, Q3, Q4, Q5 e aqui o Q6, também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os dois pés da trave, A e B aqui, ó. Mais próxima deles. A trave é o gol, né, que eles precisam marcar aí. No momento da partida retratado, o jogador Q1, que é este aqui, que está marcado com ângulo alfa, tem a posse de bola, que será passada para um dos outros jogadores das posições Q2, Q3, Q4, Q5 ou Q6, cujo ângulo AQB, o AQB, tem a mesma medida do ângulo alfa, que também é AQ1B. Então, o ângulo que eu vou passar para um desses jogadores tem que ser o mesmo ângulo. Aí, ele pergunta qual jogador receberá a bola, o Q2, o Q3, o Q4 até o Q6. Bem, então vamos primeiro entender alguns conceitos de ângulos inscritos e ângulos centrais numa mesma circunferência. Aqui, ó, neste desenho. Quando eu tenho uma mesma circunferência e um ângulo que tem um vértice na circunferência, como esse beta, ele é chamado de ângulo inscrito. Esse outro também tem um vértice na mesma circunferência e propositalmente nós colocamos a mesma abertura do primeiro beta com o segundo beta. Quando dois ângulos inscritos têm a mesma abertura, como esse terceiro aqui e como esse quarto aqui, que tem todos a mesma abertura, a gente garante que os quatro aqui no caso têm a mesma medida. Agora, aqui acinzentado tem um ângulo que a gente chama de ângulo central, cujo vértice está no centro da circunferência. Quando acontece do ângulo central ter a mesma abertura que um ângulo inscrito, o central mede o dobro do inscrito. Por exemplo, se o inscrito for 30, o central será 60. Se o inscrito for 40, o central será 80. E eu posso fazer o contrário, né? O central, o inscrito é a metade do central. Então eu posso ter um central de 90, um inscrito será 45. Eu posso ter um central de 50, o inscrito será 25. Tá bem? Não. Um é o dobro do outro. O central é o dobro do inscrito e o inscrito é metade do central. Então aqui estão as propriedades. Dois ângulos inscritos numa mesma circunferência que possuírem a mesma abertura, eles precisam ter a mesma abertura, óbvio, tem a mesma medida. Então este ângulo beta é igual a este beta, que é igual a este beta, que é igual a este beta. Porque todos eles têm a mesma abertura. A segunda propriedade é que eu acabei de dizer. Quando um inscrito e um central em uma mesma circunferência tiverem a mesma abertura, o central terá a medida igual ao dobro do central. E o dobro do inscrito. Desculpa, que está errado. É o dobro do ângulo inscrito. Pronto. Então, o central terá medida igual ao dobro do inscrito. Beleza? Bom, então vamos lá. Como que nós vamos resolver o nosso problema ali? Olha só para você ver. Ele tem ele tem um jogador Q1 e quer passar para um outro jogador que tem a mesmo ângulo de visão do gol do arco AB. Então tem que ser na mesma circunferência. A mesma circunferência é o Q3. O que acontece quando eu jogo no Q3 lá? Olha para você ver a abertura que o Q3 vai fazer. O Q3 vai fazer esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Então, este ângulo que ele chamou de AQB é o mesmo ângulo do AQ1B. O AQ3B é igual ao AQ1B. Por quê? Porque os dois ângulos são inscritos, os vértices estão na circunferência do Q1 e os dois têm a mesma abertura, que é o gol. Então, aquele que deverá receber a bola para que o ângulo dele seja igual ao alfa é o Q3. Resposta nossa, exercício, letra B do exercício. Veja que se você passar para o Q5, vamos chamar o Q2,
O Q2 está numa circunferência diferente do Q1. Portanto, o ângulo não é igual ao alfa. O Q4, embora seja um ângulo escrito também, né, indo até o A e o B, ele está numa circunferência diferente do Q1. Então, o ângulo dele é diferente do ângulo Q1, do ângulo alfa. O Q5 e o Q6 estão em circunferências diferentes. O único que está na mesma circunferência e que enxerga o gol com a mesma abertura que o alfa é o Q3. Portanto, a resposta é a letra B do exercício 145 do Enem 2023. Bacana exercício, mas não faz quem não souber o conceito de ângulo inscrito em ângulo central. Continue com o Quero Matemática, treine bastante para o Enem que vem no final do ano. Um abraço e conte comigo.